Feliz sábado. Ih, o pessoal não tomou café reforçado hoje não. Feliz sábado. Todo sábado de manhã vou te dar a receita. Cuscuz de milho, um ovo. Se você puder colocar um pãozinho integral junto, uma fatiazinha de bolo, aí você vem para cá abençoado para aguentar aqui até o final da mensagem. Eu vou pedir desculpa aos irmãos. Vocês perceberam que onde a gente pôde ajustar, hoje a gente teve um probleminha com a nossa internet e não tivemos informativo mundial de missões, e para ganhar um pouquinho de tempo eu abri mão do hino inicial do pregador. Porque a mensagem de hoje, ela demora um pouquinho, mas eu prometo que antes de 2 da tarde a gente termina, tá bom? Que não pode atrapalhar os desbravadores. Não, brincadeira. Não vamos terminar 11h30, já digo de antemão, mas eu peço, faça um esforcinho para ficar um pouquinho, porque vocês vão ver que é algo produtivo, algo que vai acrescentar a vida de vocês, tá? E é sempre bom a gente acumular conhecimento da parte de Deus. Às vezes, quantas vezes a gente já não ficou, depois de 90 minutos, mais os acréscimos de uma partida de futebol, e assistiu as 2 prorrogações e as cobranças de pênalti na final de uma Copa do Mundo, ou na final de um campeonato? Quantas vezes as mulheres já não ficaram 1h30 na frente da TV assistindo o último capítulo da novela? Então, por que para Deus às vezes a gente se incomoda de passar uns 10, 15 minutos? Eu peço de coração para vocês só esse esforcinho hoje, e eu já estou avisando de antemão, porque é muito conteúdo. Por mais que a gente tenha... E não é tudo que eu deveria passar, tá? Ainda reduzi muito, mas é uma mensagem complexa. Eu já trouxe aqui, eu tive o privilégio de trazer numa quarta, daqui eu repercuti, eu tive que levar lá no Cinco Marias no sábado, ontem em Jardim Guaratiba, e eu estou trazendo aqui hoje. Eu não sou muito fã de ficar repetindo pregação não, irmãos, mas deixa o Espírito Santo rolar o processo, né? Vamos convidar a Marília e a Marta para irem se assentar com seus familiares, sentar-se à congregação. E, enquanto isso, vamos orar ao Senhor mais uma vez, para pedir socorro e ajuda para esta revelação. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este sábado. Te agradeço pela oportunidade de estar trazendo a mensagem aqui na igreja a qual fazemos parte. Pela sua casa de oração está tão recheada de gente, Senhor. Como é legal ver nossa igrejinha cheia, Pai. Ainda mais que a gente tem noção que o termo remanescente já é sinônimo de minoria. E a gente sabe que a verdade, ela é inimiga do mundo, ela é impopular. Mas pela tua misericórdia, nós vemos que ela tem alcançado muitos corações. Fala conosco através da tua palavra, esvazia-me de mim, Senhor. Me ajuda a tirar o melhor daqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai abrindo sua Bíblia aí no Salmos 92. Fica entre Gênesis e Apocalipse. E se estiver meio difícil para você, fica entre Jó e Provérbios. E o Salmo 92, ele está entre 91 e 93. Então, creio que você já recebeu todas as coordenadas para encontrar o Salmo 92. Eu vou ver se eu consigo controlar daqui, Isaac, devido a esse probleminha que a gente teve. Só um momentinho. Vamos ver. Testando. 1, 2. Funcionou. Salmo 92, todo mundo, amém? Amém. Vamos lá. Eu já trouxe uma colinha para você que veio como um péssimo soldado desarmado. Eu trouxe a colinha para você que veio sem a sua espada. Não faça isso. Carregue a espada com você. Salmo 92, ele tem como título Hino de Gratidão a Deus. Um cântico para o dia de sábado. Então, aqui a gente já vai encontrar algumas características do louvor apropriado para um dia de sábado, tá? Porque a gente está falando da família de Asaf, que servia no louvor, no santuário, e ele está dando a receita para um cântico do dia de sábado. Vamos conferir? Verso 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, nós devemos fazer o que aqui sábado? Render graças ao Senhor, entoar louvores ao nome do Altíssimo. Verso 2 e 3. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Olha, é o que a gente costuma fazer aqui. A gente vem para cá de manhã, desbravador vem na parte da tarde, tem as irmãs que vão dar estudo bíblico, e de noite a gente ainda termina aqui algumas vezes. Ultimamente não está tendo porque o diretor jovem está muito sobrecarregado, mas temos o Studio Game para poder dar uma descontraída. Mas a gente termina o Senhor louvando no pôr do sol no JA. É o costume adventista.
com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Olha os instrumentos que eram usados para louvar a Deus no dia de sábado no santuário, na raiz da nossa fé, que foi o que nos trouxe como igreja. Eram instrumentos que tinham 10 cordas, eram um saltério e com uma harpa. Você sabe o que é um saltério? Eu podia ter colocado a imagem, mas não consegui, não tive tempo. O saltério, alguém sabe aqui o que é um xilofone? Levanta a mão. Xilofone, um instrumento que ele tem várias barrinhas de metal que as crianças ficam batendo, ficam fazendo aquele barulhinho agudinho. O saltério, ele parece um xilofone, mas ele é com cordas, muitas cordas. A gente pode dizer que ele parece um piano de cauda sem teclas, que as pessoas tocam na mão com umas varetinhas. Isso é um saltério. Ou seja, são instrumentos de cordas, não são instrumentos de percussão, tá? Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. A gente vem louvar ao Senhor no dia de sábado, para engrandecer o nome dele, para poder contar das maravilhas dele, e porque nós nos alegramos nos feitos do Senhor. A gente se alegra nos feitos de Deus, porque nós confiamos no Senhor que nos deu o sábado, que como estudamos essa semana, é uma profissão de fé, na dependência de Deus ao guardar o sábado. E a gente vem aqui louvar ao Senhor em gratidão. Louvor faz parte da nossa vida devocional. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. As obras do Senhor são muito grandes, são além daquilo que a gente possa imaginar. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu amo meu Deus. Confesso que às vezes eu dou uma vacilada porque eu não faço tudo o que Ele quer, porque eu sou um ser humano falho e imperfeito. Mas a gente tenta se corrigir, porque, como a gente estudou essa semana, a fé é mais do que eu acreditar que Deus vai prover o meu salário no final do mês. Fé é mais do que acreditar que no momento de dificuldade Ele vai me socorrer. Fé significa praticar obediência aos mandamentos dEle. A raiz da palavra fé vem de emuná, que significa obediência. E aí, o que a gente obedece? As leis do Senhor. Tá? E uma das leis do Senhor, que a gente percebe, uma das leis que Ele instituiu, é que nós deveríamos congregar como uma igreja. Ele estabeleceu o povo de Israel, que era a primeira igreja da história. Israel deveria ter sido a luz das nações, deveria ser a igreja mundial para a qual todas as pessoas daquela região e do mundo inteiro chegassem até lá. Aí você fala assim para mim, poxa, mas naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E como é que as pessoas iam saber de Deus? Eu usei um exemplo hoje aqui na Escola Sabatina dos jovens. Raabe, ela ouviu falar dos feitos maravilhosos que Deus fez no Egito. Quando os israelitas chegaram lá para tomar Jericó, ela, conheço o Deus de vocês. Vocês vão entrar aqui, eu sei o que vocês vão fazer aqui, mas eu quero conhecer o Deus de vocês mais a fundo, poupa a minha e a minha família. Chegou o evangelho em Jericó? Chegou. E então, irmãos, igreja, ser parte de uma igreja é determinação da parte de Deus, tá? E vamos à definição de igreja. O que é a definição de igreja para vocês? Para vocês, para muitas pessoas hoje, igreja sou eu, porque eu sou um templo do Espírito Santo, o Senhor habita em mim, então eu sou a igreja. Então eu posso congregar em casa, fechado com a minha família, eu fazer um grupinho, fazer culto doméstico e está tudo certo. Vocês acham que a igreja se resume apenas a isso? Não, não se resume apenas a isso. Então a igreja é um grupo de pessoas que vem aqui embaixo de um teto se reunir, e é só isso, igreja? São várias igrejinhas individuais reunidas como uma igreja grande, é apenas isso para vocês, igreja? Por que não? Porque lá no Jailton especial, ele faz parte do Guaratiba Atlético Clube. Inclusive é um jogador caro. É um cara que desempenha um bom papel lá. Ele é muito caro. Então, mas vou tá on, filho. CrossFit tá me dando uma lambada, inclusive, ele. Tô passando vergonha na frente do Jailton. Mas o que eu quero dizer com você, até o CrossFit dele é um grupo de pessoas. Eles são igreja por causa disso? Não. O que é igreja então, gente? Igreja é um conjunto de pessoas reunidas em um grupo, num templo ou congregação e que seguem determinadas doutrinas. Igreja, para ser completa, ela tem que ter os membros, ela tem que ter o local de oração e ela tem que ter doutrina, tá? Jailton, não vai ter como fazer esse teste agora porque está ligado aqui, tá? Depois eu vejo. A doutrina ela é importante para orientar a igreja, tá?
Não à toa que Deus, quando começou a se revelar para o povo de Israel no pé do Monte Sinai, ele começou com os 10 mandamentos e foi desenrolando todo um sistema doutrinário, as leis civis, as leis morais, as leis do santuário, porque doutrina é algo importante. Sem leis, o homem pós-pecado, ele se perde. Inclusive, debatemos isso hoje também. Precisamos de regras. Nós, antes do pecado, Deus já tinha determinado algumas regras. Adão nomeou os bichos, Adão tinha suas funções no Jardim do Éden, Eva também tinha. Eles tinham as suas obrigações, só que é diferente de hoje, que nos cansam, nos dão trabalho, nos dão desgaste. Não era prazeroso trabalhar antes do pecado. Hoje as coisas ficaram muito difíceis. Mas naquele tempo já havia doutrina. E quem dirá agora, após o pecado? Você já observou como é que funciona uma sociedade sem leis? Um anarquismo? Não funciona. É barbaridade, é barbárie. É um querendo roubar o que é do outro, um querendo matar o outro. E era assim nos tempos de Noé. E não está ficando muito diferente hoje, não. Mas, por que eu estou usando esses exemplos? Para reforçar na sua cabeça que a igreja ela precisa de doutrina. E hoje estamos vivendo um movimento que as pessoas querem Jesus, mas não querem doutrina. As pessoas querem estar dentro da igreja, mas não querem seguir regras pré-estabelecidas. Pessoas assinam profissões de fé e não querem seguir as profissões de fé. Aquilo que te faz, como posso dizer, faz a distinção entre certo e errado, entre o que é santo e profano. E a gente tem passado por esses momentos em nossa igreja ultimamente. Não muito recente, um grupo dito adventista, na virada do ano, dia 2 de janeiro, primeiro vídeo que vai ao ar, que a gente tem conhecimento, um grupo está lançando um clipe novo, um louvor, que bacana, vamos lá ver. Frustração, decepção e amargura, tipo o povo correndo no deserto para as águas de Mara. Esse grupo, ele praticamente importou um samba, composto pelo Diogo Nogueira, Xande de Pilares, e trouxe para dentro da igreja. Foi um choque para muitos de nós. Vou fazer 3 anos de adventismo, mas de corrida evangélica. Dona Lúcia me conhece desde pequeno, minha mãe sempre foi evangélica, apesar de ter tomado uns rumos meio estranhos no decorrer da caminhada, mas eu sempre fui um cara que cresci na igreja. Eu sou por mais que a gente fosse da Assembleia, eu sou de uma geração que mulher não fura orelha. Saia no joelho, minha sogra é piedosíssima. A Marília, se você ver, não tem um furo na orelha, por exemplo. Porque foi assim que nós fomos criados. Eu fiquei escandalizado com o que eu vi. Imagina o Jailton, a irmã Lúcia, os nossos irmãos mais jubilados, que se depararam com aquela situação escandalosa. E quando isso levantou um grande debate nas redes sociais, levantou debates até dentro da nossa associação, que eu fui saber ontem. E está um negócio complicado, porque nós vivemos sobre uma doutrina, a igreja tem manuais, a gente tem orientações no espírito de profecia, e é aqui que eu quero chegar. E para piorar a situação, a gente vê esse contexto, os irmãos piedosos e zelosos, os irmãos que querem fazer a diferença, que querem seguir, que estudam a Bíblia, que estudam o espírito de profecia, que comparam as duas coisas, que pegam os escritos da irmã White e vai embasar na Bíblia para ver se aquilo tem razão ou não, e vê que a razão está do nosso lado, que a verdade está do nosso lado, que essa é realmente a igreja dos últimos dias, e não tem o que fazer. Porque a gente está vendo esse movimento tomar conta da igreja e tem muitos irmãos que tomam uma decisão que é precipitada. Devemos abandonar a igreja, então, já que esse movimento está tomando conta e a gente não está conseguindo reverter? Essa seria a decisão correta? Nós se isolarmos, abandonar a igreja, ficarmos dentro de casa? Você acha isso certo? Não, não devemos, irmãos. Devemos continuar aqui, a despeito das coisas que vão acontecer. Porque até mesmo dentro da igreja remanescente existem os remanescentes. Deus ele nunca vai deixar de ter um representante da verdade em qualquer situação. E isso vale para dentro da igreja também. Vamos ver o que o espírito de profecia diz através da vida da irmã White? Olha aqui que ela escreveu isso lá antes da igreja adventista ser formada como uma instituição que ela é hoje. Introdução, divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Trigo e joio. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e qual é o joio? O joio, ele parece trigo, só que ele é vazio, ele é palha. E o trigo, não, ele é pesado, ele é robusto. O trigo tem conteúdo. O joio não tem conteúdo. E quando chega no movimento de peneiração ali para saber o que é trigo e o que é o joio, o lavrador ele joga a peneira para o alto, o joio, o primeiro vento que bate, leva todo embora. O trigo permanece. Porque o trigo tem conteúdo. Já fica a primeira lição para mim e para você. É importante estudarmos a Bíblia. Os escritos do espírito de profecia que nós temos. Nós temos tanta literatura boa que a gente tem dentro da igreja e a gente não faz uso.
disso, nós estamos ficando sem conteúdo. Isso é um perigo, irmãos. Isso pode nos deixar fora da presença de Deus quando o vento bater, quando a necessidade bater a nossa porta e a gente não tiver certeza da fé que a gente professa, a gente está arriscado a sair fora no vento, da peneira do nosso Deus. É um perigo para todos nós. Sejamos trigo, irmãos, não sejamos joio. E para piorar a situação, apesar do trigo e o joio crescer junto, a gente não cabe a nós dizer quem é um, quem é outro. E pelo contrário, a gente tem que vigiar para que nós que nos achamos ser trigo, não acabemos virando um joio também. É uma situação muito complicada a qual a gente vive hoje. Mas devemos nos esforçar, porque o reino dos céus é tomado à força. Se fosse de graça, você não daria valor. Se fosse tão fácil assim, você não daria o valor devido. E ainda mais que alguém já pagou o preço máximo por você, que foi o Filho de Deus. A gente tem uma mania muito feia de desdenhar daquilo que nos é dado. Daquilo que a gente recebe de graça, a gente não dá tanto valor quanto aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho. Isso é um defeito nosso, ser humano. Então, se policie mais, cuide mais, estude mais, busque mais a face de Deus. Mas eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que passaram por essas situações semelhantes, que poderiam ter abandonado a igreja, poderiam ter deixado tudo para trás, porque eram fiéis a Deus, viviam no meio dos infiéis, dentro da igreja de Deus e não deixaram. Vamos começar? O primeiro exemplo que a gente tem, Moisés. Êxodo 32, não é o Moisés da Vitória, é o da Bíblia. Êxodo 32, após aquela situação, Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, e o povo aqui embaixo, achando que Moisés tinha morrido, com medo daqueles raios, trovões, tempestades, falou, Moisés já era, a gente precisa resolver a nossa vida aqui, Deus não vai falar com a gente, que se ele falar a gente vai morrer, reúne todo mundo aí, pega o ouro que a gente trouxe do Egito, vamos fundir esse ouro aqui e fazer um bezerro. Eu tenho uma raiva desse bezerro de ouro, porque todas as vezes que Israel caiu na idolatria, sempre começa com um bezerro de ouro. Pode reparar. Quando teve a divisão do reino, o santuário, o altar de Betel foi um bezerro de ouro que foi levantado. Eu tenho uma raiva desse bezerro de ouro que você não tem noção, irmão. Mas, visto tudo isso, Deus lá de cima já estava vendo tudo, falou para Moisés, Moisés, vai lá embaixo ver um negócio para você ver. Que divertido. O povo que a gente libertou do Egito, que eu te ajudei a tirar esse povo de lá, olha o que eles já estão fazendo. A gente nem começou a caminhada e já estão vacilando. Moisés desce, quebra as tábuas do juízo, vê aquela situação toda, pega aquele bezerro, quebra, manda transformar em pó, bota na água e ainda bota eles para beberem ainda. O bezerro que eles levantaram. Moisés volta para falar com Deus e Deus fala assim para Moisés, Moisés, olha só, você que é um cara justo, você conhece a minha doutrina, você abriu mão do palácio do Egito, escolheu deixar de ser um príncipe por amor ao meu nome, então vamos fazer o seguinte, vou matar todos eles lá embaixo que não querem nada com a minha palavra. A partir de você eu vou levantar uma nova geração. Moisés poderia ter dito, claro, Senhor, concordo, esse povo a gente mal começou, já está dando dor de cabeça depois de tudo que vira, o mar vermelho abrir, as 10 pragas e continua um bando de incrédulo. Eu sou zeloso, Senhor, eu pratico a tua lei, eu não faço nada que quebre o sábado, eu não fico de picuinha com os meus irmãos, eu não fico dando falso testemunho por aí, eu não fico me encurvando à idolatria. Não, Senhor, eu sou um perfeito varão. Levanta de mim que minha geração não vai te dar problema nenhum, eu te garanto. Moisés fez isso? Não, irmãos. Pelo contrário. Moisés chegou e falou assim, olha, Senhor, com todo respeito à tua santidade aí, isso aqui é a nova versão do Axe, tá? A tradução da Bíblia, tá, gente? Não está escrito literalmente assim lá. Moisés chega e fala assim, Deus, se for para matar eles, me mata junto também, porque eu faço parte desse povo, dessa igreja. Eu não sou melhor do que eles não, Senhor. Foi assim que Moisés fez, ele se compadeceu, ele intercedeu pela vida daquelas pessoas, ainda foi além. Já que o Senhor vai matá-los e exterminá-los para sempre, tira também o meu nome do teu livro. Ele nem pensou assim, o Senhor me mata, eu vou para Nova Jerusalém, porque ele já sabia, né? Na Galeria da Fé fala que ele abandonou o palácio, antevendo as coisas que viriam para a eternidade. Mas ele nem pensou nisso, ele não pensou nem em ficar no descanso eterno, na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Não, ele pediu para que Deus apagasse o nome dele do livro da vida, que ele fosse para o lago de fogo junto com aqueles israelitas. Tem noção do que é isso? Você tem peito para defender o seu irmão a esse ponto diante de Deus? De abrir mão da sua eternidade pelo seu próximo? Moisés fez isso. É por isso que ele é uma figura precursora de Cristo. Porque Cristo fez isso por nós. Ele soube que ia passar por isso 3 dias. Segunda situação, Josué e Calebe. Eles eram fiéis à promessa de Deus. Josué e Calebe eram fiéis, acreditavam, eram fervorosos, eram pessoas que conheciam a palavra, que viviam a missão, foram para a missão, fizeram a espionagem. Quando voltaram,
Ele mais 10, os 10 que voltaram com ele não acreditaram, eram a maioria, eles eram os remanescentes. Josué, e começaram a espalhar um monte de boato, falaram que as cidades eram fortificadas, que eles não conseguiriam tomar aquela cidade, que ia ser um problemão. Enquanto Josué e Caleb falavam ao contrário. Não, nosso Deus ele vai nos dar, Deus ele é fiel, irmão, confia nas promessas de Deus. E esses 10 espalharam esses boatos de uma maneira tão assustadora que a Bíblia vai falar que houve choro e gritaria de madrugada no arraial, que eles ficavam com medo de morrer. E Deus veio resolver aquela situação mais uma vez, reunir todo o povo. Pergunta o que está acontecendo. Não que Deus não soubesse o que estava acontecendo, mas para dar testemunho. Isso aí a gente entra em santuário celestial e juízo investigativo, que é outro assunto. Mas, quando Deus escuta tudo aquilo ali, para poder registrar, falar, então vocês não acreditam em mim, né? Então vamos fazer o seguinte... Para poder dar valor na minha palavra, vocês vão andar 40 anos no deserto, já que rejeitaram a minha promessa e meu poder, e não vai entrar nenhum de vocês dessa geração. Apenas Josué e Caleb que confiaram. Josué e Caleb poderiam ter dito, Senhor, mas a gente acreditou, deixa a gente ir lá. A gente tem tanta fé que eu sei que se formos só nós dois com uma faquinha de bolso, o Senhor vai entregar aquela cidade inteira na mão da gente. Não deixa a gente andar no deserto 40 anos, não. Vocês acham que eles fizeram isso? Pelo contrário, eles voltaram para o deserto, caminharam com a igreja, passando o sufoco e testemunhando um pouco mais da glória de Deus. Mas eles tinham todo o direito de reclamar e pedir para ficar, mas não fizeram. Eles caminharam com a igreja, mesmo em dificuldade. Em Ezequiel 9, a gente tem um outro exemplo, que Deus ele pede para um anjo passar selando a cabeça, botando uma marca na testa daqueles que intercediam e gemiam pelo povo de Deus que estavam fazendo coisa errada, por aqueles que se preocupavam com a igreja, com aqueles que se preocupavam com as práticas repugnantes que estavam adentrando a casa de Deus. Deus manda selar essas pessoas. E no cenário seguinte a gente vê que Deus ele dá uma ordem para que os outros anjos executassem um juízo, eliminassem aquelas pessoas que não haviam se arrependido, que continuavam nas práticas ruins dentro da igreja. E o juízo começou de dentro do santuário. Começou de dentro para fora, começou pela liderança, porque a liderança ela é responsável por ensinar e transmitir o conteúdo e o conhecimento a todos vocês, a todos nós. A liderança tem a sua parcela de responsabilidade, sim, e Deus vai cobrar. Agora fica outra mensagem. Não seja um que só aponta o dedo, seja um que se compadeça, que interceda, defenda a verdade, sim, defenda, mostre o erro, mostre, porque a gente precisa. Paulo diz que se a gente vai julgar os anjos, que dirá essas pequenas coisas. Só que essas coisas têm que ser feitas com equilíbrio, com amor, não é com zelo excessivo. Até porque isso também serve de testemunho de acusação no santuário celestial. Para nós que conhecemos essa doutrina, tem uma importância muito grande a gente apontar com carinho o erro para o irmão. Jesus mesmo disse lá na frente, eu vou te mostrar que isso vale a pena. Tá? E a irmã White ela diz o seguinte, a mensagem que declara a igreja adventista Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Por que eu digo que eu peguei esse texto? Porque com esse contexto todo que a gente está falando, existem pessoas que não querem orar pela igreja. Pelo contrário, elas falam que a igreja caiu, que o negócio é sair dela, vamos fundar um movimento novo. Aí daí surgiu a Igreja da Promessa, surgiu o Ministério de Reforma e agora, mais recentemente, a gente tem o Ministério do Terceiro Anjo. São adventistas que acharam que a igreja estavam saindo do foco de vez e saíram da igreja. Quiseram fundar o seu próprio movimento, sendo que isso não provém da parte de Deus. Não existe carta a 8 igrejas no Apocalipse, são 7. E quando a gente estuda a disposição daquelas cartas, a gente vê que a gente já está no tempo do fim. E essa igreja carrega mensagens singulares, as verdades que estão nítidas na Bíblia, que o mundo hoje despreza, somos nós que carregamos, não à toa eu escolhi aqui dentro. Eu não recebi um único estudo bíblico de um adventista, você sabia disso? O tempo de desbravador que eu tenho com a irmã Lúcia, eu não tenho nem lembrança direito, para poder falar assim que foi moldada uma doutrina na minha cabeça. Não, irmãos, eu não lembro de nada praticamente. Muito mal dos acampamentos, porque eu era muito pequeno, muito jovem. Mas quando eu comecei a pesquisar e ter um entendimento há uns 3 anos atrás, Deus me trouxe até aqui. E olha que eu conheci a igreja adventista ouvindo os outros falarem mal dela, tá? Não foi assim pesquisando Luiz Gonçalves, não. Eu via pessoas que falavam mal da igreja. E eu fui saber se era isso mesmo. Porque, não é possível, irmão. Não é muita cara de pau um negócio desse. É aquele negócio, né, de examinar o profeta. E quando a gente ia comparando, eu falei, não, mas a Bíblia é clara nesse assunto aqui. Realmente eles estão certos. E eu estou aqui, irmãos, graças a Deus. Então não saia da igreja. Não saia da igreja. Não saia da igreja.
Porque tem uma outra mensagem, que a igreja talvez pareça prestes a cair, mas ela não cairá. Ela permanecerá firme até o fim. E não pense você que após a igreja, no tempo da perseguição, ser desfeita, tomarem as nossas instituições, os nossos terrenos, os nossos templos, ela vai deixar de existir. Não, vamos continuar resistindo. Os refugiados por aí, fazendo pequenos grupos, reunindo-se em famílias. Aí sim você vai poder ter essa liberdade de ter sua própria, entre aspas, igreja. Mas enquanto isso não acontece, a determinação é que você continue aqui. Porque se você não consegue estar aqui nesse momento de liberdade, não vai ser no momento da aflição que você vai conseguir se manter firme, não. Isso é um fato. O Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Não se preocupe com o que está acontecendo ao extremo. Não deixe se turbar com as situações. Faça a sua parte. Estude, compare, se alimente e confie que o Deus ele está sentado no seu santo templo, no seu trono, como foi a introdução da plataforma. E eu nem falei nada com o Isaac, por qual eu vou escolher para entrar na plataforma, mas ele foi cirúrgico. O Senhor está no santo templo, o Senhor está aqui presente, e Ele está no seu santuário. Isaías viu as vestes dele abrangendo todo o templo, tomando conta, mesmo em meio a todo aquele caos que Israel vivia. Deus está no controle da situação. Não se preocupe, continue fazendo a sua parte. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado, porque estamos vivendo momentos em que estão escondendo as nossas doutrinas. Estamos vivendo um momento que a gente está pregando sem falar muito sobre a questão da guarda do sábado, qual a importância que isso vai ter no dia do juízo, qual é a importância da gente entender o estado dos mortos, sabe? Porque a Ellen White ela fala no Grande Conflito que a doutrina que começa a desandar tudo, que começa a descarrelar o mundo todo, é a doutrina da imortalidade da alma. Porque foi a promessa, foi a primeira mentira que Satanás contou para Eva na árvore. Para Eva na árvore. Se comeres desse fruto, certamente não morrereis. A primeira pregação mentirosa que esse mundo conheceu foi justamente a imortalidade da alma. E não é assim. A Bíblia diz que toda alma que pecar, certamente morrerá. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos. Inclusive, nós de tempos em tempos vamos precisar comer da árvore da vida para demonstrar dependência de Deus até na nova terra. Sabia disso? Que mesmo após a nova terra você não vai ter eternidade por si só. Você vai ter que demonstrar uma dependência de Deus. Assim como o celular depende de um carregador para manter sua energia. Legal, né? Mas isso tem sido escondido. E isso, quando a gente começa a ocultar as bases da nossa doutrina, quando a gente começa a batizar por batizar para fazer números, nós acabamos cometendo certas tragédias. Porque quando as pessoas começam a conhecer a verdade, quando elas começam a se aprofundar mais na Bíblia, elas ficam mais vulneráveis, porque estão como um joio. E às vezes, estar como um joio é um problema. Porque quando o conhecimento vai de... Ainda mais nós, seres humanos, que temos um hábito de querer fazer as nossas vontades, quando o conhecimento da Bíblia, quando a verdade de Deus vem contra as nossas vontades, a nossa tendência é menosprezar. Praticar abnegação não é fácil, irmãos. É difícil. Porque por nossa vontade nós não estaríamos nem aqui hoje. Muitos talvez gostariam de estar dormindo até este momento, depois de uma semana tão puxada. Mas nós nos abnegamos e estamos aqui. Temos marcos da verdade, da experiência e do dever. Nós temos sinais de que a gente está do lado certo da questão. Nós temos a experiência daquilo que a gente faz, de que a gente está no lugar certo. E cumpre nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. A gente precisa conhecer aquilo que a gente tem que nos distingue do mundo e defender a nossa fé com unhas e dentes. Pedro diz que a gente tem que dar a razão da nossa fé, que a gente tem que ter certeza dela. E muitos não têm mais isso hoje. As pessoas acham que a igreja adventista é uma igreja normal, que só se diferencia pela guarda do sábado. Mas não, é muito além do que isso, gente. E a gente está perdendo isso. Olha o que o pastor Adolfo Soares falou. Não devemos ser diplomatas, tão diplomatas a ponto de ter medo de expor a verdade, por ter medo de incomodar as pessoas. A excessiva diplomacia tomou lugar da fidelidade. A gente, com esse discurso de querer trazer mais gente possível para dentro da igreja, de querer ficar um pouquinho mais palatável para o mundo, a gente está se tornando infiel em algumas coisas. Hoje é comum você ver uma jovem usando adornos pesados, roupa coladinha dentro da igreja, e por aí vai. E está tomando conta da nossa música também isso. É um movimento que está vindo e não tem mais volta, irmãos. Eu te garanto que não vai ter como retornar, porque é profético o que está acontecendo. São os dois partidos se levantando.
dentro da igreja. Mas cabe-nos a ser remanescentes, estudar e avaliar e cuidar para que a gente não caia. E onde é que entra a música no meio de toda essa história aí? Vamos lá? A capacidade de reconhecer emoções básicas na música, ela é universal e independe de influências culturais. O que basicamente é música em qualquer lugar do mundo. Uma música triste aqui é uma música triste lá no Butão, que é o menor país do mundo, isoladão. E a música alegre aqui é a mesma música lá dentro, no meio da África, lá onde o pessoal está bem isolado também. Fizeram uma experiência com uma aldeia que era isolada, eu esqueci de que localidade agora, e eles levaram lá os tradutores, fizeram uma experiência, levaram os retratos. Ah, toca uma música para esse rosto aqui, um rosto alegre. Eles começaram, né? Lá os batuques alegres. Aí pegaram um rosto triste. Toca uma música para essa moça aqui que está nessa situação. Aí começaram a tocar uma música mais melancólica. Ou seja, a linguagem da música ela é universal. Ela é universal, ela não muda. A música pode despertar temperamentos, rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Antes de eu entrar nesse tema, quer ver quem percebeu que a música é universal? Hollywood. O tema do Homem-Aranha chegando em casa lá nos Estados Unidos, é o mesmo tema que é tocado aqui. É o mesmo tema que é tocado na China. Não muda, porque música possui uma linguagem universal. E a música nos filmes... Tem um documentário do Brasil Paralelo sobre cinema, que eu recomendo muito que vocês assistam. É um conteúdo secular, mas que vocês vão entender tanta coisa e vão perceber que o que Deus revelou para essa mulher lá em 1800 antigamente faz muito sentido, que a ciência comprova hoje. Então eu tenho evidências mais do que suficientes para acreditar que realmente ela foi inspirada por Deus, né? É tenso isso, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. A música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Um exemplo são as irmãs. Sexta-feira, dia da preparação, a casa está com 2 metros de altura de louça, cheio de pelo de cachorro no chão, a capa do sofá está fora do lugar, as crianças estão correndo para lá e para cá e tem que arrumar tudo antes do pôr do sol. Se você for fazer de um jeito natural, vai demorar um pouquinho. Você coloca os louvores mais animadinhos, você vai no ritmo e vai embora, né? Vai lavando a louça sem perceber, e passa o pano na casa, e arruma o sofá, e antes do pôr do sol, 5 da tarde já está tudo no lugar. Porque a música tem esse poder de despertar sentimentos, temperamentos, e até te acordar para alguma coisa que nenhum outro meio é capaz de fazer. É interessante isso, né? Esse médico, o Dr. Richard Pellegrino, ele fala o seguinte: em 25 anos trabalhando com o cérebro, eu não consigo afetar o estado de espírito das pessoas como uma simples música consegue. A música, ela é vital, é essencial, tá? E não à toa, Satanás ele tem usado muito a música para entrar dentro da igreja e para influenciar o mundo aí fora, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa palestra que eu assisti, o pastor Tiago Elke, ele fala que os tempos que são assim benéficos para a gente, eles estão entre 1 e 3 tempos. 1 e 3 tempos. Os tempos 2 e 4, eles são nocivos, porque eles abrem uma porta que é a força na cabeça da gente. Quer ver um exemplo de tempo 2, 4 que a gente tem? Peço desculpa aos irmãos, ó. Só essa, ó, toda quarta vez que eu estou repetindo esse sermão, e só nessas 2 batidas da minha cabeça, ela já dá uma náusea aqui na frente. Isso é o que acontece. E eu tenho esse sentimento, e você pode ter tido, porque a gente não tem o hábito de ouvir essa música, esse ritmo. E quando a gente abre a nossa parte aqui da frente, a força, tudo que vem na letra é jogado lá dentro igual um entulho. Um exemplo que eu peço licença para falar com os irmãos é a questão da pedofilia. Nós conhecemos como pedofilia, mas no baile funk é um tal de novinha para lá, novinha para cá, novinha vai, novinha vem, novinha sobe, novinha desce, e as novinhas estão cheias de novinha na mão. Porque enquanto vê esse negócio de novinha, 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 a gente chama isso de pedofilia na sociedade. Mas para eles é algo normal, porque a música influenciou eles a isso. E para piorar a situação, criminalidade, essa questão de ostentação, funk proibidão, que fala sobre roubar, sobre pegar o que é dos outros, eles fazem com uma naturalidade tão grande, porque foram influenciados pela música. A música ela tem um poder muito grande, é por isso que a gente precisa ser sábio. Porque a gente não está brigando com um maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira, não. O nosso inimigo foi maestro do Coral Celestial. Ele foi desenhado especialmente para reger o louvor nos céus. Ele conhece música melhor do que qualquer um musicista que já passou por essa terra.
Ele sabe. Ellen White, ela diz que Satanás sabe quais órgãos estimular para nos fazer pecar. E ela não estava errada. A gente sabe que é verdade. Satanás sabe quais botões apertar em você. Ainda mais que ele tem 6.000 anos de experiência aproximadamente lidando com seres humanos. Então não brinca. Você percebe que todo ano ele cria um ritmo novo, algo que estimula as pessoas aqui? Exatamente. Exatamente isso aí. Sempre tem uma novidade, né? Então, irmãos, 1 Samuel, quer ver um exemplo sobre isso? Que música é um negócio que também ela pode influenciar a nossa vida espiritual. 1 Samuel 16, 23. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Ou seja, a música certa levantava primeiramente Saul, deixava ele com o humor melhorado. E o espírito mal se retirava dele. Porque quando entoava-se louvores a Deus, os anjos do Senhor se achegavam. E é aquela dinâmica, né? Estamos no quarto escuro, eu acendi a luz, as trevas sumiram. Agora, pode acontecer o contrário? Eu apagar a luz e as trevas tomarem conta? Com certeza. Então, se tem uma música que traz os anjos do Senhor para perto de nós e melhora o nosso humor, existem músicas que vão deturpar o nosso caráter e afastar os anjos de Deus de nós. Quando a luz sai de perto, quem toma conta? As trevas. É complicado. E a questão dos instrumentos, né? Vamos comparar aqui uma passagem. 1 Coríntios 13, 8, depois daquela situação que levaram a arca, que os filisteus devolveram a arca, Davi foi lá buscar a arca na casa do Obed-Edom foi depois. Antes da casa de Obed-Edom, ele foi lá buscar a arca e aconteceu um negocinho complicado. Davi, na emoção, fazendo a vontade dele, ele foi lá, botou a arca num carro de boi e veio trazendo. E essa é a lista dos instrumentos que ele usou. Ele usou harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas para fazer o louvor a Deus, para trazer a arca até Jerusalém. Já estava totalmente errado que, primeiro, a arca tinha todo um procedimento para ser carregado. Ela não era para ser carregado num carro de boi. Ela tinha que ser carregado pelos levitas. 4 levitas, um em cada ponta, atravessando o varão nas argolas, e a arca tinha que ser coberta, para você mostrar reverência, que você não está carregando qualquer coisa, você está carregando a presença de Deus. A arca, ela era o símbolo da presença de Deus naquele lugar. E Deus a gente não trata de qualquer maneira. A adoração é algo que Deus deseja receber da gente, não é o que a gente quer dar para Deus. Caim deu o que ele queria para Deus e deu no que deu. Olha a confusão que gerou, porque Caim ofereceu aquilo que ele achava ser correto para Deus. E a gente tem que tomar cuidado para isso não se repetir nos dias de hoje. Porque nessa história da arca, Uzá morreu. Porque quando a arca estava sendo transportada no carro de bois ao som desses instrumentos, o boi tropeçou, a arca parecia que ia cair, Uzá foi na maior boa vontade do mundo, segura a arca. E morreu na hora. Se fosse uma outra pessoa, Deus teria perdoado? Eu te garanto que sim. Sabe por que o Uzá morreu? Porque ele sabia que não podia tocar na arca. Ele era levita. Ele sabia que não podia encostar naquilo ali. Ai, Axel, mentira. Lembra como foi que a arca foi devolvida? Os filisteus pegaram a arca lá no templo de Dagon, depois que Dagon estava de cara no chão, após 3 noites, depois que Deus ele arrazoou com a Filisteia, os próprios filisteus pegaram a arca nas suas mãos, colocaram no carro de boi, colocaram uns presentinhos juntos para devolver a Israel. E a arca foi perfeitamente até a fronteira. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus não levou em consideração o tempo da ignorância dos filisteus. Com os israelitas era diferente. Os israelitas tinham conhecimento de como tinham que se proceder na presença de Deus. Por isso que Uzá morreu. E temos que tomar cuidado, porque se a gente conhece como proceder a Deus, a gente tem que estar vigilante para não fazer o errado. Porque Deus vai nos cobrar. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. E é engraçado que quando Davi ele vê aquela tragédia, que aquilo tudo aconteceu, ele se arrepende, ele fica lá recluso, ele fica até triste. E a Bíblia diz que ele ficou chateado com Deus por causa da morte de Uzá. E ele ficou um tempo recluso, mas teve um momento que ele se arrepende e ele começa a pesquisar como era o jeito correto de transportar a arca. E nesse segundo momento, os instrumentos que acompanham ele são somente as harpas, as liras e os símbolos. Não tem mais corneta, não tem mais tamborim. E ele fez o procedimento correto. Ele mandou os levitas, cobriu a arca, eles vieram carregando a arca, e a Bíblia fala que a 4 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal a Deus. Quando ele percebeu o que ele estava transportando, o comportamento dele mudou. Então, quando a gente tem noção do que é a presença de Deus na nossa vida, o nosso comportamento tem que mudar também, irmão. Não podemos fazer o que a gente fazia antes de ter o conhecimento de Deus. A gente não pode cair nos mesmos erros.
O nosso pecado, que para nós conhecermos a verdade, ele tem um peso muito maior na balança do que aqueles que não conhecem. Acredite. Acredite. O pensamento... Então vamos voltar aqui a falar sobre a música, que os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Então a gente tem que ficar vigilante nessa questão da música, porque essa música ela pode influenciar o que eu penso, aquilo que eu sinto, ela vai compor meu pensamento. É o exemplo que eu falei para vocês, da música funk, por exemplo. Sabe? Pagode também é um ritmo que fala muito sobre amores, paixões, infidelidade. E a gente vê que os casamentos, cada vez mais, eles têm acabado. Porque a música, ela consegue compor o nosso caráter e o nosso moral. Um estudo secular, o nome desse livro é Música, a sua secreta influência através das gerações, através das eras. A música tem poder de formar caráter. Isso é cientificamente comprovado. Não é Ellen White que escreveu isso, não. Foi Scott Searle, um estudioso, um acadêmico. Próxima evidência. Música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. Quem escreveu isso foi Portnoy Julius, um musicologista. A música na vida do homem, esse é o nome desse livro. São pessoas seculares, que percebem coisas que dentro da igreja tem muita gente que está desapercebido. Aí, como as virgens nécias, né? Estão com suas lâmpadas apagadas. Platão, ele disse o seguinte: deixe-me fazer as músicas de uma nação e não me importa quem faz as suas leis. Agora você entende o que o Rio de Janeiro é essa baderna que é hoje, né? Você consegue entender um pouco. Não sendo preconceituoso, mas é algo que a ciência comprova. A música, ela pode transformar uma sociedade. A revolução no período militar, como é que foi incitada a revolução? Você lembra do movimento Tropicália? Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles usavam a música para propagar as suas ideias revolucionárias contra aquele movimento. E deu certo, não deu? Muitas pessoas não se aliaram. As pessoas se reuniam a ponto de ter que ficar cochichando num subterrâneo, com medo de serem pegas para poder bolar movimentos contra o regime. Para você ver quão influente era a música, quão influente é a música na nossa sociedade. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra, na Bíblia e nos testemunhos, a ler e considerar, a ler e pensar a respeito, e dar ouvidos. Tem que dar ouvidos, não é se fazer endurecer o coração e achar que não tem nada a ver. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Não é só para o Axel, para o Jailton, para o Cláudio, para a Késia, que é a diretora da Escola Sabatina, entenderem, não. É para todos nós que estamos aqui. Até mesmo para essas criancinhas, a Maíle, o irmãozinho aqui que eu não sei o nome, é para todos entenderem. É para isso que tem a história das crianças aqui, para que as crianças possam entender também os princípios da parte de Deus. Não é somente por igual acontece na academia, um grupo seleto da Torre de Marfim. Não, somos todos nós que precisamos entender, mas precisamos estudar. A Bíblia e os testemunhos. Quem fala diferente disso, seja considerado anátema. A Bíblia diz isso. Olha que essa visão aqui que ela teve interessante. Lá em 1890 e alguma coisa. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouve-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que eu vi? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de baile. Desculpe, mas eu tive os relatos do J.A. de Verão que parece que ela estava olhando para lá, para o J.A. de Verão, viu? Eu recebi uns relatos de lá que o pessoal parece que realmente está ignorando a situação do momento. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. É aquela dinâmica, sai a luz, fica escuro. Apagou a luz e o quarto fica escuro. Saíram os anjos de Deus, você acha quem é que vai se aproximar? A gente vive num grande conflito onde não tem neutralidade, ou é luz ou é trevas. É cinza no branco. Se tem uma coisa que é polarizada, é o grande conflito, irmãos. Você acha que Lula, Bolsonaro é polarização, é porque você ainda não estudou o grande conflito a fundo. Acredite. Os anjos afastam-se da cena. Tem tristeza no semblante. Vede como choram. Isso eu vi repetidamente, sabe aonde? Não foi lá fora, não. Foi pelas fileiras dos observadores do sábado. Profético, hein? Então temos que ficar vigilantes, irmãos. Não foi na Metodista, não foi na Deus é Amor, não foi na Assembleia de Deus. Foi nas fileiras dos guardadores do sábado. Não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia consolidada na época dessa visão, não, tá? A música ela é como uma aliança. Se eu pegar um anel
de ouro, que tá caro pra caramba, que eu trabalhei, que eu comprei lá no passado, quando o ouro era acessível. Eu fiz um anel grossinho, igual aquele ali. Mas dentro, aqui na parte de dentro, tem o nome da minha ex. E dou pra Marília como um anel de casamento. Tá na parte de dentro, não tá na parte de fora, tá oculto. Ela vai colocar no dedo, ninguém vai ver o nome da ex. Você acha que ela vai aceitar esse anel? Ainda vai querer me bater, né? Mas agora, se eu pegar esse anel, depois que ela soube dessa história, eu vou pegar esse anel, vou levar no ourives, vou mandar ele dar um jeito, preencher esse nome, lixar, deixar ele lisinho por dentro. Aí eu venho com a mesma aliança pra Marília aqui, amor, toma. Ela vai perguntar se pra mim é aquela aliança. Eu vou falar, mas tirei o nome da Tati aí, tá tudo certo. Tirei o nome da Tati, é seu, ninguém já ia ver, agora nem você vai ver mais. Você acha que ela aceita do mesmo jeito? Por que ela não vai aceitar? Porque é um sentimento. Não estava pensando nela, trabalhar pra caramba para comprar aliança. Estava pensando na outra. Porque é uma história que eu vivi com uma outra pessoa. É algo que eu vivi quando estava em outro relacionamento. Então por que para Deus as pessoas acham, se a gente que é miserável pecador tem esses sentimentos, por que para Deus que é santo, perfeito, agradável, eu quero trazer para dentro da igreja aquilo que eu praticava enquanto estava no mundo e quero trazer para dentro da igreja? É profundo, irmãos. Por que quando eu trago aquelas músicas que eu me reunia com os meus amigos para beber, jogar um carteado, falar da vida dos outros, falar de coisas que não eram lícitas, embalados por aquele ritmo, pode ser rock, samba, pagode, funk, por que eu quero pegar essa aliança, dar um ar de santidade e trazer para dentro da igreja? Não podemos fazer isso. Deus ele quer nossa entrega completa, ele quer uma aliança nova. Ele propôs uma nova aliança para mim e para você. Tá? Já estou finalizando. Para terminar, olha só, a associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É o que a gente está vendo hoje, irmãos. Isso foi uma visão, não era algo que acontecia na época, era algo que foi revelado para o futuro. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. A gente tem que ficar alerta. Nós não podemos nos deixar ser dominados pelo inimigo, porque o pensamento de Deus é claro. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o mundo e o limpo. Deus ele faz diferença, Deus ele faz uma polarização entre o santo e o profano, você querendo ou não, porque ele é santo. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Deus anunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo quanto era no passado. O que a gente está vendo dentro da igreja adventista é a nossa versão do Novo Testamento foi abolido, do Antigo Testamento foi abolido. A gente está vivendo a nossa versão disso, sabia? Porque o discurso lá fora é que a gente não precisa guardar o sábado, porque o Antigo Testamento foi abolido. E a gente diz que não tem nada a ver esse negócio de música, porque isso aí era no passado, hoje não tem nada a ver. Gente, Deus já quer. Deus mudou? Não. Ele quer que você se pareça diferente do mundo tanto quanto era com Israel no passado. Ele quer que as pessoas batem o olho em você e digam assim: esse cara aqui é um cara de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ele não quer que você ande igual às pessoas do mundo. Ele não quer que você tenha os comportamentos das pessoas do mundo. Ele quer que você seja referência no mundo de quem é Deus. Então vamos viver assim. E o que a gente faz no meio de tudo isso? Essas pessoas vão ficar assim largadas? Jesus ele disse em Mateus 18, se seu irmão pegar contra você, vá sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele lhe ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, reúne a comissão. Se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como um pagão publicano. Dá uma disciplina. Bota no banco um pouquinho, deixa ele pensar. Não é para expulsar da igreja, não. É para disciplinar, é diferente. É para que a pessoa veja, tente se tocar a respeito do que está fazendo, analise com o apoio dos irmãos na igreja, para poder ver se a pessoa volta ao caminho certo. Porque se a pessoa estiver vivendo uma fé vã, nada vai adiantar. E Paulo, inclusive, ele reforça essa recomendação de disciplina em 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Que teve o caso lá do irmão de Corinto que estava tendo relações com a sua própria mãe. Se a gente tivesse uma situação dessa dentro da igreja hoje, lê lá para você ver. Isso lá no passado. O pessoal que vivia na cultura grega era complicado.
Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Sabe por quê? Não porque Deus quer te expulsar, é porque você vai ficar tão afastado de Deus, tão recheado das coisas do mundo, que as coisas santas não vão ter valor mais para você. Você vai achar que a igreja não precisa estar na igreja, você acha que não vai ser nada a ver, e vai se afastar, igual aquele povo de Canaã, quando encheu a medida da iniquidade deles, quando era irreversível, aí Deus levou o povo para lá para tomar a terra para Israel. É a mesma dinâmica. Deus, ele é muito didático. E, para finalizar aqui com uma passagem de Salomão, em Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Não é ser tradicionalista, não é ser fanático. Se tem regras, se Deus nos determinou 10 mandamentos e um conjunto de leis para ser de exemplo, é porque tem um motivo. Não vamos remover esses marcos, não. Não é ser conservador, que agora a moda é ser liberal, liberal, liberal. Mas não seja tão liberal a ponto de ignorar as coisas de Deus, não. Tem motivo para aqueles limites terem sido impostos. Foi o que o Jailton falou aqui hoje para vocês na lição de adultos que eu peguei o finalzinho. Obedecer a lei de Deus não vai beneficiar a Deus, não. Beneficiar a mim mesmo. Os 2 últimos slides para a gente finalizar. Tem uma mensagem do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que a sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Nova Semente está aí para dar o exemplo. Desculpa, eu não engulo, porque não está assim, Igreja Adventista Nova Semente. Está assim, Nova Semente, a marca da igreja é pequenininha. O Gabriel estava aqui, ele falou, mas lá eles... Nos Desbravadores a gente teve um debate sobre isso, ele falando, não, mas lá as pessoas estão indo lá, estão no show, estão no louvor, mas estão recebendo estudo bíblico. Aí quando a pessoa vai se batizar, ela é direcionada para uma outra congregação, ela não fica lá. Você acha mesmo que quando a pessoa chegar numa congregação e ver que não é aquilo lá, você acha que ela vai ficar? Porque ela não quer Jesus, ela quer o entretenimento. Pode ser que acerte algumas pessoas, sim, estão atirando de metralhadora, como diz o Rodrigo Silva. Os sinceros, com certeza, que Deus ele tem inúmeros caminhos. Mas não é o ideal, gente. A gente não pode esconder as nossas verdades, a gente não pode esconder o nosso nome. Ah, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquele pessoal do sábado não entra. Aí nem colocaram, só botaram Nova Semente. Nova Semente, saindo no renovo. Deve ser diferente lá. Aí quando a pessoa chega na igreja e vê que não é tão diferente assim, ela sai fora. A gente vê isso nos desbravadores acontecendo. Chega aqui, brincadeira, gincana. Oh, que legal, agora vamos estudar para a especialidade. Estudar, escrever, eu não quero não. Vai embora e não volta mais. A gente recruta 15 desbravadores, fica 3 às vezes. É ou não é, irmã Lúcia? É o mesmo princípio. Nós não devemos promover show e entretenimento. A gente tem que pregar a verdade. Ensinar que o louvor não é para me deixar feliz, é para engrandecer o nome do Senhor. Incentivar o louvor congregacional, que é algo que a igreja deveria estar fazendo, não está fazendo, está focando muito em cantor solo. A gente dificilmente agora a gente está vendo um grupo novo sair, a gente está vendo muita pessoa sozinha cantando. Antigamente a igreja foi mais coral, já foi mais grupo, agora ela está muito sozinha. E essas pessoas sozinhas estão se virando artistas a ponto de achar que podem virar as costas para a doutrina. Leonardo Gonçalves, um abraço para você. Para finalizar, olha o que Augusto Nicodemos, que nem adventista é, mas olha qual a percepção dele, porque isso não está acontecendo só com a gente, é no mundo gospel geral. Há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos na Bíblia. Isso serve para o adventista também, tá? Nunca o adventista cantou tanto, nunca o adventista fez tanto show, tanta... Pode fechar aí, Isaac. Tanta coisa para o entretenimento e a gente tem visto tantos jovens analfabetos na Bíblia. E quando a gente vai mostrar, a gente ainda é tido como fanático. Então vamos nos policiar, irmãos. Coloca o hino de encerramento, que é uma oração para que Deus fortaleça a nossa igreja. Eu peço desculpas, são 5 para meio-dia neste exato momento em Brasília, mas é necessário, irmãos, porque a mensagem ela precisa ser dada. A gente precisa obter conhecimento da parte de Deus. E eu ainda digo para vocês, isso é só metade daquilo que deveria ser passado ao todo. Isso merecia uma conferência, uma palestra. Mas a gente tem que agir com sabedoria. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor e pedir para Ele fortalecer a nossa igreja.
Amém. Bendito e poderoso Deus. Fortalece, Pai, a tua igreja. Fortalece, Senhor, os membros. Que venhamos aprender cada dia mais de ti, Senhor. Que venhamos, Senhor, ser reformados, revigorados e transformados pelo teu poder. Senhor Jesus, nos ajuda a entender, Senhor, o teu querer, a tua vontade, o jeito correto que o Senhor deseja da nossa adoração, o jeito correto, Senhor, de nos portarmos no dia a dia, o jeito correto do nosso falar, do nosso comer também, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, porque nada do que o Senhor nos ordenou é para nosso mal, é tudo para o nosso próprio bem, que a gente venha reconhecer a isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, com a nossa igreja, não deixa, Senhor, ela desfalecer. Senhor, retarda os planos do inimigo, retarda, Senhor, o cenário profético que vem pela frente, Senhor. E nos dê forças, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, que venhamos, Senhor, ser defensores da Tua verdade. Nos faz, Senhor, remanescentes, Pai, da Tua vontade. Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a cada família aqui representada, que o Senhor nos ajude, Pai, a trazer os nossos para o Teu caminho, Senhor. Que a gente venha, Pai, ter a alegria de desfrutar da eternidade com aqueles a quem amamos aqui. Leve-nos para casa em segurança, abençoe as nossas refeições, em nome de Jesus. Amém.